Reverência à leitura da palavra do Senhor. Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nosso Deus, nós te agradecemos porque temos tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos que teu Espírito Santo também nos ajudará a ter a mente e o coração aberto à instrução da tua verdade, a fim de sermos ajudados por ela. E assim, nessa dependência, nós oramos em nome do nosso único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Esse é o terceiro sermão da série A Luta dos Salvos contra Satanás, tratando da batalha espiritual que os filhos de Deus têm contra Satanás. Na primeira lição, nós vimos a respeito da razão para nos preocuparmos com isso, uma razão bíblica. A Bíblia nos chama a atenção, como em Efésios 6,12. E na última lição eu falei a respeito a vocês, de que a Bíblia atesta a respeito da existência de Satanás. A Bíblia descreve a sua criação e a sua queda no pecado. A Bíblia denuncia a sua atividade neste mundo e a Bíblia profetiza o destino eterno de Satanás. E hoje eu quero falar-lhes sobre os instrumentos usados por Satanás na sua luta contra Cristo e contra tudo aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus e aos seus salvos. Comecei alertando a cada um de nós sobre o fato de que, uma vez que pertencemos a Cristo, somos alvos das artimanhas e do poder de Satanás. A palavra de Deus inicia já descrevendo a promessa do Senhor diante do pecado de Adão e Eva, em Gênesis 3,15, ao dizer que a semente da mulher, um descendente da mulher, realmente pisaria a cabeça da serpente, mas esta serpente ainda seria capaz de ferir-lhe o calcanhar. E é isso que Satanás vem fazendo ao longo da história, e é isso que Satanás vem fazendo contra a igreja. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pisou a cabeça da serpente. Ele obteve vitória onde Satanás obteve a sua vitória. Certamente jamais Satanás imaginou que, ao conduzir Adão e Eva ao pecado, na realidade ele estava abrindo as portas para que Deus julgasse completamente o pecado no universo. E ao fazer isto, ele lutou contra o plano de Deus, tentou impedir que o Filho de Deus fosse à cruz, mas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus venceu Satanás. Ele pisou a cabeça da serpente, mas não nos enganemos, ela continua a ferir-nos o calcanhar. Não pode nos tirar a salvação, não pode nos tirar a vida, a não ser pela permissão do nosso Deus. Não pode nos ferir sem que Deus o permita, mas sim, continua a ferir o nosso calcanhar. E ele fará isso até o final. Agora, quais são os instrumentos de Satanás a fim de nos ferir? Quais são os instrumentos de Satanás a fim de nos desanimar, nos desviar do caminho do Senhor? É preciso que nós entendamos isto, para que, compreendendo isto, saibamos quais as armas que devemos usar contra o maior dos nossos inimigos. Primeiramente, Satanás usa os seres espirituais sob seu domínio. Note que Efésios 6,12 diz: sobre principados, sobre potestades, sobre os príncipes das trevas deste século, sobre hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, ou seja, ele ocupa aquilo que nós reconhecemos como o segundo céu. Ali está seu reino. Ele está abaixo do reino de Deus, cercando o reino dos homens, ao nosso derredor. O seu campo de batalha é este mundo. E quais os instrumentos? Os seres que o acompanharam em sua rebelião. A Bíblia os chama de anjos caídos, de demônios. E a realidade deles é provada nas Escrituras. E os salvos não devem estranhar o fato que Satanás os use contra realmente os propósitos de Cristo neste mundo. Mas eu quero lhes chamar a atenção. Eu vou começar por 2 textos que narram a ação de demônios no Novo Testamento. E preste bem atenção no que esses textos narram.
e naquilo que nós tendemos a pensar sobre isso. O primeiro deles, em Marcos capítulo 5, os primeiros 5 versos. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Se você estivesse frente a frente com um cidadão como esse, qual seria o seu pensamento? A maioria de nós nunca viu alguém possesso por um demônio. Em todo o tempo de minha vida, eu apenas 2 vezes me deparei com essa circunstância. E nas 2 vezes, com a mesma pessoa. É exatamente como a Bíblia tem descrito. Uma força descomunal, uma atitude não humana, realmente um conhecimento e palavras que você vê que não vê daquela pessoa. Eu conhecia muito bem a pessoa endemoniada naquele dia. Realmente você vê que é algo absolutamente sobrenatural. Mas notem, em todo esse tempo, em apenas 2 vezes eu contemplei isso. Não mais do que isso. E realmente a grande maioria de nós nunca se deparou com algo real nessa questão. Em Marcos capítulo 9, uma outra descrição disso diz: e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Normalmente a imagem que nós temos de alguém possesso por um demônio está dentro desse contexto. Dentro de um contexto de algo sobrenatural, que é sobrenatural, dentro de um contexto de algo realmente horripilante, dentro de um contexto de uma situação que nós não queremos ver, que nós tememos, que nós não queremos contemplar, nós temos medo disso e nós não queremos isso diante de nós. Eu conheço poucos relatos de possessão demoníaca de pessoas que estiveram dentro de uma igreja e se manifestaram dentro de uma igreja durante o culto. Na realidade, eu conheço apenas 2 relatos disso. Não é tão raro que aconteça isso, não é impossível, mas vem a acontecer. Mas normalmente essa é a visão que nós temos, e é isso que nós esperamos de alguém que esteja possesso por um demônio. Mas agora eu quero que você acompanhe-me em outros textos das Escrituras. Atos capítulo 16. Versos 16 a 21 dizem: E aconteceu que, indo nós à oração, Paulo está dizendo, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Agora nós temos uma imagem completamente contrária ao que nós esperamos. Nós temos novamente uma pessoa possessa de um espírito, possessa de um demônio. E ela dava grande lucro, porque esse espírito é um espírito de adivinhação, tão em voga naqueles dias. Mas notem que ela reconhece Paulo, reconhece aqueles que estão junto dele, e ela segue eles clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Você tem alguma reprimenda à palavra dela? Você tem alguma reprimenda ao que ela está dizendo? Mas notem o que Paulo fala. Ele já perturbado e reconhecendo que era um demônio que fazia aquilo, voltou-se ao espírito, não à moça, mas ao demônio que a dominava e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, te manda que saias dela, e na mesma hora saiu. Nós temos a mesma questão, possessão demoníaca, mas com 2 circunstâncias completamente diferentes. Se você pode acompanhar comigo, Lucas 22, 3 narra, antes da prisão e crucificação de Jesus Cristo, diz que entrou, porém, Satanás em Judas. Aqui nós não temos um demônio, nós temos o próprio Satanás incorporando numa pessoa.
em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, e agora note algo sobre ele, o qual era do número dos 12. Havia entre os 12 um incrédulo, e este incrédulo foi possuído não por um demônio, mas pelo próprio Satanás. E este incrédulo, possuído por Satanás, o verso 14 diz, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Este incrédulo, possuído por Satanás, sentou-se à mesa da ceia com Cristo, com os outros 11 verdadeiros apóstolos do Senhor, e participou da mesa com eles. Um homem endemoniado pelo próprio Satanás, possesso pelo próprio Satanás. E qual a atitude dele? E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, verso 47. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o quê? Um homem possesso pelo próprio Satanás, beija Jesus, o entregando então aos seus algozes. O que eu quero lhes dizer sobre tudo isso? Muitos de nós temos medo de manifestações demoníacas, mais medo do que deveríamos, muito mais do que deveríamos. Já vi muitas vezes relatos de pessoas que estavam no andar da casa e as coisas começaram a se mexer no andar de cima, mesa se arrastando, cadeira se arrastando, elas sobem rapidamente achando ser alguém e chegam lá, não há ninguém. Não há como dizer se é fruto da sua imaginação ou se é algo real. Já passei por circunstâncias assim também. Um colega meu, uma vez, trabalhando numa igreja, ele estava hospedado na parte de baixo do prédio e no andar de cima começou a acontecer essas coisas. Ele era o pregador daquela manhã, já era madrugada, ele perdeu o sono, ele acordou com aquele barulho, subiu lá, olhou, não havia nada, e ele disse para mim, olha, a única coisa que eu fiz foi falar o seguinte, são só vocês? Vou voltar a dormir. Nós não precisamos ter medo dos demônios, irmãos. Não há razão nenhuma para temermos manifestação demoníaca. Sabe qual é o maior temor que nós temos que ter diante da manifestação demoníaca? Se esse for o seu caso, e eu já vi isso acontecer, e já vi isso ser relatado, muitas vezes crentes chegam, querendo então demonstrar autoridade para expulsar o demônio, e sabe o que o demônio faz? Começa a denunciar os pecados do crente. Você está aqui para me denunciar, mas você faz isso, 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 isso. Eles sabem o que fazemos? Claro que sabem. Acompanham a nossa vida. Nós temos que ter medo do pecado, não dos demônios. Mas preste atenção numa coisa. Esta menina que dizia, estes homens que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo, estava possessa de um demônio. Este homem que estava à ceia, sentado à ceia com os apóstolos, e que beija Jesus, está possesso pelo próprio Satanás. Você espera uma coisa, você espera uma visão. Mas deixa eu dizer algo. A grande maioria de pessoas endemoniadas que nós não reconhecemos, não agem como os primeiros relatos, agem como o segundo relato. Falam de Deus, glorificam a Cristo, estão possessas por demônios. Ao que realmente você deve temer? Realmente, nós temos medo de questões que nós não podemos explicar, acontecem sobrenaturalmente. Mas nós podemos estar cercados por pessoas demoniadas, possessas por demônios, que agem como essa moça e que agem como Judas. Nós simplesmente não vamos reconhecê-los, mas eles estão debaixo do domínio de Satanás. Pode haver pessoas próximas à nossa família, à nossa igreja, que agem piedosamente, mas são possuídas por demônios. O que fazer diante disso? Os seus olhos devem estar sempre dentro da palavra de Deus. Realmente não se deixe impressionar. E hoje de manhã nós falamos na escola dominical sobre falsos profetas. Não se deixe impressionar por pessoas que se parecem super crentes, que realmente se parecem como tudo aquilo que um crente sempre quis ser. Satanás se transveste em anjo de luz. Então tenhamos cuidado. Segunda classe
que Satanás usa também para os seus propósitos são pessoas incrédulas. Eu vou ler um texto longo, e eu peço que você abra a sua Bíblia comigo e preste muita atenção nesse texto. Abra a sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 13. Olha, a partir, eu vou dizer o que acontece dos versos 1 a 10. Então, Jeroboão está no seu pecado, queimando incenso aos ídolos, ele está pecando contra Deus, Deus envia um profeta, e esse profeta profetiza contra Jeroboão, dizendo: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará, e sucedeu isso que ele disse, e Jeroboão, então, vê isso que aconteceu, o verso 5 diz: o altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que Deus tinha apontado. Então, no verso 6, Jeroboão se volta para ele e diz: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, porque ele tinha estendido a sua mão ao altar e a mão dele secou. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei se restituiu. Então o rei disse: vem comigo para casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Então o profeta diz: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Verso 9: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo mesmo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Então Deus disse: vai e profetiza contra o rei. Você não vai beber nada lá, você não vai comer nada lá, e você vai voltar por outro caminho. Agora olha a partir do verso 11. Morava em Betel um velho profeta. Vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, as que contara a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus e o achou sentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Olha o convite dele. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que eles, estando à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: não comerás, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou o seu jumento para o profeta que lhe fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho. Você entendeu a história? O homem está servindo a Deus. Deus lhe dá uma ordem muito clara: vai, você vai falar contra o rei, você não vai beber nada lá, você não vai comer nada lá, você vai voltar por outro caminho. Você faça exatamente como tem lhe dito. Ele obedeceu e ele fez isso. Até que um homem então o encontra e diz: também eu sou profeta como tu. Eu sou como você. E além do mais, olha o verso 18: um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém a Bíblia diz, ele estava mentindo. Satanás também usa pessoas incrédulas. E Satanás usa pessoas aparentemente piedosas para enganar a sua vida. Sabe o que diz Gálatas 1:8? Paulo diz assim: ainda que nós mesmos, o próprio apóstolo Paulo, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Irmãos, Satanás usa pessoas aparentemente piedosas, dizendo ter uma revelação de Deus, para que os filhos de Deus venham a desobedecer o que Deus quer deles.
Tenha muito cuidado com isso. Nós estamos rodeados de pessoas assim, que realmente dizem falar em nome de Deus, que dizem agir em nome de Deus, que dizem trazer uma palavra em nome de Deus, mas estão agidos, realmente coagidos pelos demônios. Tenha muita atenção com isto. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versos 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Literalmente ele está dizendo assim, olha, realmente essas pessoas parecem ser realmente servos do Senhor, mas olha o verso 14. Não é maravilha, pois, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Sim, Satanás pode usar pessoas próximas a você, a fim de fazer que você caia em erro e sofra grande agravo por causa disso. E no caso daquele homem, custou-lhe a vida. Jesus disse em Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Não olhe simplesmente para o exterior, mas olhe realmente para aquilo que há nas suas palavras. Nós estudamos nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e Paulo diz a respeito da sua pregação, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho vos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. A palavra desses homens simplesmente quer agradar o nosso coração. Então preste atenção em tudo isso. Um falso profeta normalmente terá aparência e usará as palavras que um cristão julga serem aquelas adequadas a um salvo. Porém, devemos estar atentos àquilo que eles dizem e principalmente àquilo que eles não dizem, porque Satanás usa de pessoas incrédulas para trazer vergonha à nossa vida. O que Satanás quer com isto? Simplesmente envergonhar você. Você já viu, já percebeu, que quando nós somos envergonhados num lugar ou diante de um grupo de pessoas, nós temos dificuldade em voltar ali. Nós temos dificuldade em manter relacionamento com aquelas pessoas. Satanás quer nos enganar simplesmente para nos envergonhar, para nos trazer prejuízo. E por isso ele usa pessoas incrédulas, que aparentemente são pessoas piedosas, mas não são. Não é de estranhar que Satanás use os demônios. É de prestar atenção ao fato que Satanás usa pessoas incrédulas, mas às vezes Satanás usa até pessoas salvas, a fim de trazer-nos prejuízo. Eu vou lhes trazer alguns exemplos disso e demonstrar nas Escrituras. Em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, a Bíblia diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Satanás incita Davi a fazer um censo da nação, um censo do poder militar de Israel. Isso poderia ser feito, sim, debaixo da ordem do Senhor. Mas sabe por que Davi fez isso e por que Satanás o incitou a isso? Pelo orgulho, pela vaidade, para que ele fosse levado pela vaidade. E notem então o que foi o resultado disso. Verso 14, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel quantos homens? 70.000 homens morreram, porque Davi deu ouvidos a Satanás. 70.000 homens morreram, porque um salvo do Senhor permitiu que Satanás lhe enganasse, por causa da realmente fraqueza do seu líder. Caíram 70.000 homens. Diante do pecado de Davi, Deus disse, você pode escolher entre uma e entre três coisas. Por 3 anos a fome vai te rodear. Por 3 meses os teus inimigos vão te dominar. Ou por 3 dias eu vou te castigar. E Davi respondeu, caiamos nós nas mãos do Senhor, porque é misericordioso. Já haviam morrido 70.000 homens. A peste estava chegando sobre Jerusalém, a mortandade seria absurda.
Davi sobe a eira de Ornã, ele está vindo a peste vir sobre Jerusalém, ele faz um sacrifício ao Senhor. Ele diz a Ornã, olha, eu quero este boi, eu quero esses instrumentos. A Ornã diz, eu te dou tudo. Não, eu vou pagar por isso. E ele oferece ali um sacrifício ao Senhor, e Deus então tem misericórdia da sua nação. Satanás usou quem? Um rei. Eu sempre digo aos meus colegas, talvez pareça que ser ordenado ao pastorado, ou ser pastor numa igreja, seja algo que faça muito bem ao ego de um homem. Nós temos que ter cuidado muito com isso. Porque pela falha e fraqueza de um homem, centenas de pessoas podem ser prejudicadas. Você é líder desta igreja, tenha muito cuidado com isso. Satanás usa os demônios, usa. Satanás usa pessoas incrédulas, usa. Mas Satanás também usa aqueles dentre nós. Olhe o que ele diz, por exemplo, em Marcos capítulo 8, verso de número 33. Marcos 8, 33. A palavra de Deus nos diz assim: encontro entre Pedro e Jesus, já na noite do Getsêmani, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. Note agora nas palavras de Pedro. Pedro tomou a parte e começou o quê? A quem Pedro está repreendendo? Ao Senhor Jesus. Pedro simplesmente tem a audácia de tomar a palavra e começar a repreender Jesus, porque Jesus disse que morreria, ressuscitaria. E outro texto ele diz, olha, Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Mas olha o verso 33. Mas ele virando-se e olhando aos seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo, retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Satanás teve a audácia de usar um apóstolo como Pedro, diante do próprio Senhor Jesus, a fim de desencorajá-lo. Se ele fez isso com o nosso mestre, o que ele não será capaz de fazer conosco? O que ele não será capaz de fazer contra a nossa vida, usando de crentes, que se permitem levar pelas suas ideias, que se permitem levar pelas suas propostas, que se permitem levar realmente pelo desencorajamento e pelo descaminho que ele traz à vida dos crentes. Que tenhamos cuidado com isso, irmãos. Que tenhamos cuidado com a forma que Satanás por vezes usa de verdadeiros filhos de Deus, enganados pelos seus propósitos. Em Atos capítulo 5, versos 1 a 3, para nós terminarmos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e teve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Aqui estava acontecendo que as pessoas estavam vendendo suas propriedades, entregando valor aos pés dos apóstolos. Eles também fizeram isso, mas eles entregaram uma parte como se fosse o todo. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Depois Pedro diz, se você tivesse segurado tudo, tudo era seu. Se você tivesse dado tudo, era seu direito. Você está agindo dentro do seu direito, mas você nota que você está fazendo a igreja de Cristo. Você está mentindo aos irmãos, você está mentindo diante da igreja, e quem está levando você a fazer isso é quem? São os demônios, são Satanás. E se Deus não tivesse permitido a Pedro miraculosamente saber disso, a igreja teria sido enfraquecida pela ação daqueles homens. Satanás, ele usa do que podemos fazer de bem para o nosso mal. E eles não estavam fazendo mal ao ofertar a obra do Senhor, mas estavam pecando ao fazer isso do jeito que Satanás disse que eles fizessem, e não do jeito que o Espírito Santo os havia conduzido. Sim, Satanás não tem receio de agir dentro da igreja. O que fazer? Nós devemos reconhecer que Satanás tem o poder de influenciar os salvos a tomarem decisões contrárias à vontade de Deus, como também de influenciar outros salvos à desobediência.
Irmãos, só tem uma coisa que nós, como crentes, podemos fazer. Eu vou começar por este púlpito e vou retomar aquilo que Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos foi anunciado, seja anátema. Vocês têm que usar uma regra com todo pastor que sobe nesse púlpito. Venha dos Estados Unidos ou do Brasil, venha de qualquer lugar do mundo para nos trazer a palavra aqui. Subiu nesse púlpito, todos nós temos que ter uma regra, a regra dos bereanos. Eles tomavam a sua Bíblia e diziam o quê? Conferindo se realmente aquilo estava de acordo com a palavra de Deus. Não importa seja eu, seja pastor Rômulo ou qualquer outro que suba esse púlpito, nós somos homens falhos como qualquer outro. E tudo que dissermos a vocês deste púlpito precisa ser conferido na palavra de Deus e reconhecido se isso verdadeiramente está na palavra de Deus. Todos nós só temos uma arma, a Bíblia. E sem esta arma nós seremos destruídos completamente. Não importa o que outros crentes lhe digam, conselhos que você receba. Olha, faça isso, faça aquilo outro. Qualquer conselho que você receba, você precisa conferir se está dentro desse livro. Alguém disse para você tomar essa decisão, alguém disse para você tomar esse passo, alguém disse para você fazer isso. Deus está dizendo para você fazer isso. Isso está de acordo com o que Deus está dizendo ou não. Pode parecer o melhor conselho do mundo. Pode parecer a melhor coisa do mundo. Deus está dizendo que você deve fazer isso ou não. Ah, mas eu já fiz e deu certo. Ah, mas eu já fiz e foi muito bom. Isso não é justificativo. Está dentro da palavra de Deus ou não? É Deus que está dizendo ou não? É muito fácil que nós permitamos que os demônios nos conduzam através de incrédulos, através até mesmo de crentes, que não estão olhando para a palavra de Deus e não estão dizendo o que a palavra de Deus diz. Eu lhes dou o meu testemunho. Eu já vi mais de uma igreja ser destruída porque homens levaram ao púlpito verdades que eles diziam ser verdades, direção à igreja, dizendo a igreja deve seguir este rumo, e o rumo que eles disseram foi da destruição daquela igreja. Por quê? Porque não vinha da palavra de Deus. Tenhamos cuidado com isso. Tristemente, eu conheço igrejas que hoje estão o esqueleto, estão mortas espiritualmente, porque não deram ouvidos à palavra de Deus, porque permitiram que espíritos enganadores e demônios os conduzissem fora da vontade de Deus. Você só tem uma arma, essa, e ela é de ataque e de defesa, nós vamos estudar sobre isso. Um crente sem sua arma é um crente indefeso. Esta é a nossa regra, e é ela que seguimos, sem exceção. Satanás não terá poder sobre nós, enquanto essa arma estiver nas nossas mãos. Satanás não terá poder de fazer isso com a nossa igreja, não terá poder de fazer isso com a sua família, com a sua vida, se você tiver essa arma aberta diante dos seus olhos. Ele é poderoso, ele é manhoso, mas ele não é maior que o nosso Deus, e não é mais sábio que a palavra de Deus. A nossa única segurança está nesse livro. Jamais saiamos dele para lado nenhum. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor por essa manhã.